paz do Senhor Jesus a todos. Quero começar lendo um versículo do capítulo 7, versículo 9 do livro de Daniel, que está escrito: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Você quer saber quem é o ancião de dias que este texto fala, este versículo? Se você quer, este vídeo é para você. Então fica comigo aí. Bem, o ancião de dias é uma expressão encontrada principalmente em Daniel, aqui do capítulo 7, do 9 ao 13, e representa Deus em sua majestade, eternidade, autoridade, como juiz supremo. O ancião de dias se assentou, como está escrito. O que significa ancião de dias? A expressão não significa que Deus seja um idoso no sentido humano. Ela aponta para aquele que é eterno, que existe antes de todos os tempos e cujo domínio não tem princípio e nem fim. Salmo de número 90, verso 2 declara: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O termo enfatiza a eternidade de Deus, sua sabedoria e sua autoridade para julgar as nações. O versículo fala também sobre uns tronos, uma cena de julgamento descrita também em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e 5. Ancião de dias é um símbolo do Deus em cujas mãos está o tempo. Também fala de rodas, o versículo, que significa que o trono é também o carro de batalha. Mas o ancião de dias é o Pai? Na interpretação cristã tradicional, sim. Em Daniel capítulo 7, o ancião de dias é geralmente identificado com Deus Pai, diante de quem o Filho do Homem se apresenta. Daniel capítulo 7, do versículo 13 a 14 diz: Eis que vinha com as nuvens do céu, como Filho do Homem. Aqui temos uma cena celestial extraordinária. O ancião de dias é identificado tradicionalmente como Deus Pai. O Filho do Homem é identificado com Jesus Cristo. Ou seja, o Filho do Homem vem até o ancião de dias, recebe o domínio, glória e reino. Isso é muito importante para a cristologia bíblica. Ou seja, porque Jesus aplicou a si mesmo o título Filho do Homem, conforme Mateus capítulo 26, versículo 64. O ancião de dias é Jesus? Aqui precisamos fazer uma distinção. Em Daniel 7, 9 e versículo 13, o ancião de dias e o Filho do Homem aparecem como figuras distintas na visão. Por isso, a interpretação mais comum é que o ancião de dias representa o Pai, enquanto o Filho do Homem representa o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, em Daniel capítulo 7, versículo 9, a descrição do ancião de dias, ou seja, vestes brancas, cabelos como lã, como lã pura, apresenta características de eternidade e santidade, que também podem ser associadas à divindade de Cristo. Preste atenção que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 a 14, João descreve Jesus com a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. Existe, portanto, uma forte semelhança visual entre o ancião de dias, de Daniel capítulo 7, e Cristo glorificado em Apocalipse capítulo 1.
Você prestou atenção? Esta coisa tão profunda. Isso não significa necessariamente que sejam a mesma pessoa na visão de Daniel capítulo 7. A interpretação mais segura é entender que Daniel capítulo 7 distingue o Pai, o ancião de dias, do Filho, filho do homem, enquanto Apocalipse mostra que Cristo também possui atributos e glórias divinos. Mas qual é o ponto central de Daniel capítulo 7? A mensagem principal é a soberania de Deus sobre os impérios humanos. Os reinos deste mundo passam, os governantes surgem e desaparecem, mas o ancião de dias permanece eternamente. E o Filho do Homem recebe domínio, glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel capítulo 7, versículo 14. Resumindo, o ancião de dias é Deus, tradicionalmente identificado com Deus Pai, apresentado como o juiz supremo e o reino eterno. O Filho do Homem é Jesus Cristo, que recebe do ancião de dias um reino eterno e universal. Então, você gostou do vídeo? Faça seu comentário. Teve alguma dúvida? Faça o seu comentário e não deixe de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe.